Uma pergunta intrigante é a seguinte: o dízimo pode ser usado para atender às necessidades de pessoas carentes? Para atender à necessidade de pessoas pobres? Se essa é a sua curiosidade, então vem comigo e nós vamos entender esse assunto agora na Bíblia. Na Bíblia encontramos dízimos diferentes e com finalidades bem diferentes. O mais conhecido é o dízimo destinado aos levitas, descrito em Números capítulo 18, Levíticos capítulo 27 e Malaquias capítulo 3. Esse dízimo deveria ser utilizado apenas para a manutenção dos que cuidavam da casa de Deus. Em nenhuma hipótese, eu disse, em nenhuma hipótese, poderia ser desviado para outra finalidade. Agora, outro dízimo mencionado na Bíblia, mais conhecido como segundo dízimo, ou dízimo dos dízimos, ou até mesmo oferta, diferente do dízimo sacerdotal, observe bem, diferente do dízimo sacerdotal, tinha o objetivo de, primeiro, atender à adoração em família, como pode ser visto em Deuteronômio capítulo 12, versos 5 a 18. Segundo, atender às necessidades dos pobres, viúvas e órfãos a cada ciclo sabático, que ocorria a cada terceiro e sexto anos, como pode ser observado em Deuteronômio capítulo 14, verso 22 a 28, e Deuteronômio capítulo 26, verso 12 a 14. Por isso que o texto de Deuteronômio capítulo 14 diz que o povo se reunia para comer o dízimo junto com os estrangeiros, junto com os pobres e também junto com as viúvas. Esse dízimo não era o dízimo dos levitas, mas uma oferta especial que ocorria em um período determinado para atender os mais carentes. Para facilitar a sua compreensão, observe a distinção de ambos os dízimos. Primeiro, o dízimo para os levitas era somente para os levitas. Não podia ser desviado para quem não fosse levita. Agora, o segundo dízimo, ou dízimo dos dízimos, era somente para atender aos pobres, às viúvas e os órfãos. Não podia ser desviado, nem que fosse para os levitas. Segundo, o dízimo para os levitas era sistemático, constante. Agora, o segundo dízimo, apenas para os pobres, os mais necessitados, e era recolhido a cada ciclo sabático, a cada terceiro ano, como já foi bem comentado. Terceiro, o dízimo para os levitas deveria ser levado à casa do tesouro e dali ser gerenciado e depois distribuído para atender todo o corpo ministerial sacerdotal de levitas de Jerusalém e também de fora de Jerusalém. Agora, o segundo dízimo, destinado aos pobres, devia ser usado em casas, hospedando os levitas e os pobres. Este dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Como visto, o dízimo sacerdotal, por ordem divina, por ordem de Deus, não podia ser usado para atender outras necessidades. Ellen White ratificou esse pensamento, esse ensinamento bíblico, dizendo o seguinte: o dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser desviado desse propósito. Agora, sobre o segundo dízimo, observe o que Ellen White esclareceu. Para se fazerem provisões para os pobres, exigia-se
um segundo dízimo de todo o lucro. A cada terceiro ano, entretanto, este segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Este dízimo proveria um fundo que atenderia à necessidade dos mais carentes, das pessoas mais necessitadas. Bom, hoje, como no passado, além dos dízimos destinados ao cuidado do ministério, Deus pede que sejamos mais liberais. Deus pede para sermos mais liberais, para, a exemplo do passado, atender outras necessidades e demandas ministeriais. O pacto de oferta sistemático e a oferta de sacrifício, que vão além do dízimo sacerdotal, podem ajudar a suprir essas necessidades. Necessidades da missão da igreja local e necessidades da missão da igreja a nível mundial. E claro, e necessidades das pessoas mais carentes que vivem ao nosso redor. Lembre-se que dízimo e oferta são duas faces da mesma moeda. A diferença é que o dízimo Deus estabeleceu a porcentagem, mas a oferta Deus permitiu que nós escolhêssemos a porcentagem. Por fim, ser fiel nos dízimos e ofertas antes de servir ao propósito da missão evangelística, primeiro deve ser uma maneira de expressarmos a Deus a nossa imensa gratidão pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Por isso que o primeiro motivo tem a ver essencialmente com adoração. Pense nisso.